Bem, meus caros amigos, uma boa tarde para todos. Aqui estamos novamente reunidos, não é? Para darmos prosseguimento aos nossos trabalhos de divulgação da doutrina espírita. Nessa tarde, hoje, temos o imenso prazer de receber nosso amigo e nosso irmão Alisson Guedes, uma figura que temos um apreço muito especial, conhecemos de muitos anos, né? Trabalhador dedicado do Grupo Espírita Francisco de Assis, do qual tivemos a oportunidade de trabalhar por um tempo lá também, foi um privilégio. Temos muitos amigos, né? E na tarde de hoje vamos conferir com ele que, na sua forma de apresentar, bem vibrante, né? A gente gosta muito de ouvir, um tema que é muito interessante, né? A desgraça real. É baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Alisson? Exatamente. Pronto, então, meu amigo, olha, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, viu? O prazer é todo meu e, de fato, realmente você nos acompanha há muito tempo, né? Nós temos a grande felicidade de também, de certa forma, ter sido sua cria. Né? Então, é uma pessoa que a gente tem um carinho especial e uma admiração ímpar. Você sabe disso, né? Não só para mim, mas para todos do nosso grupo. Então, é uma felicidade muito grande a gente poder partilhar esses minutos. Em especial, receber um convite seu. Bom, é isso aí. Somos muito agradecidos, viu? Veja, então vamos fazer a nossa prece de início e já vamos passar a palavra para você seguir com a sua palestra, tá certo? Tá bom. Senhor Jesus, querido amigo, nessa tarde tão bela, pedimos tua proteção, teu amparo, para que possamos aproveitar bem a mensagem que vai ser transmitida, para que possamos compreendê-la e, sobretudo, fazermos um esforço para poder praticá-la, para poder vivenciá-la. Abençoa o nosso irmão Alisson, que vai usar da palavra, que ele possa estar bem intuído para trazer a mensagem conforme as nossas necessidades. Muito obrigado por mais uma oportunidade de servir, Senhor. Que tua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Assim seja. Então, com a palavra, meu querido Alisson Guedes. Fique à vontade. Meu amigo, muito obrigado. Como sempre, votos cordiais de saúde e paz a todos. É uma imensa alegria essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando recebemos o convite de Alain, ficamos pensando, né, qual tema a gente elege para esse nosso encontro. E o mundo por si só hoje, nesse contexto que estamos vivendo, por conta dessa questão da pandemia e das questões que se encontram anexas a ela, nos veio imediatamente essa mensagem tão profunda, tão esclarecedora de Delfim de Girardin, que, para quem não sabe, foi quem iniciou o Victor Hugo na seara do Espiritismo, era amiga dele. Então, é um texto que vai nos chamar a atenção e nos dar a possibilidade de termos um manancial rico para refletirmos em algumas questões. Porque, às vezes, estamos tão atrelados, tão ligados às coisas do mundo, que somos tomados pela mão e perdemos um pouco dessa perspectiva espírita desses problemas. Para falar da desgraça real, nós gostaríamos de voltar um pouco no tempo para falar um pouco da relação do homem com o Criador, porque de alguma forma ela vai nos dar um norte para chegarmos até esse momento dessa mensagem que Delfim de Girardin nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar que dentro, ou melhor, antes do monoteísmo deflagrado por Moisés, perceberemos aquela condição em que o homem observava nas forças da natureza os inúmeros deuses. Essa percepção, ela se dava, de fato, pela condição de cada um de nós já trazermos em nossa intimidade esta crença na existência deste ser superior. Não obstante, naquele período em especial, faltava ainda a maturidade do espírito, inclusive em termos de mecanismos fisiológicos, para decodificar as mensagens que essa natureza proporcionava, de tal forma que o homem, ao perceber essas forças que se expressavam através da natureza, como as enchentes, como os raios, o fogo, onde ceifava pessoas do clã, percebia-se, obviamente, que eram forças que não eram controladas. E seguindo um processo ciclo da natureza,
dentro de determinado tempo, serenava para mais adiante voltar com os mesmos fenômenos. Não compreendendo ainda as estações, começava-se, obviamente, numa tentativa de explicação, criar as figuras daqueles inúmeros deuses e colocar ali a condição da figura humana. Por conta disso, tendo a referência como o próprio homem, percebia-se que o homem, quando estava com fome ou quando desejava alguma coisa e não era atendido, expressava-se de forma rude para que fosse atendido às suas necessidades. Surge aí, então, a questão da ideia do sacrifício, de matar pessoas em forma de oferecer a esses deuses, mostrando que a primeira relação, então, era a condição do medo a essa divindade, e o castigo era sempre voltado para a questão material. Amadurecido, saindo do fenômeno do politeísmo para o monoteísmo, ainda assim segue essa herança de produzir sacrifícios para, de alguma forma, lavar os pecados, iremos observar no judaísmo, e que vai se reproduzir até mesmo no cristianismo, mudando o estilo do sacrifício, mas mantendo a raiz do entendimento. Significa dizer, de alguma maneira, que nós estamos muito mais atrelados às consequências materiais do que nos acontece, sendo positivo ou negativo. Então, quando se há o sacrifício, o objetivo era tentar aplacar a ira desses deuses, posteriormente agora do próprio Deus, que apresentava-se antropomórfico, para que ele pudesse devolver a nós aquilo que nós desejávamos. A infelicidade, porém, portanto, apresentava-se na figura dessas situações do cotidiano, que nos tiram da zona de conforto e, de alguma forma, nos desagradam. No entanto, neste processo evolutivo encontraremos a figura de Jesus, que modifica a perspectiva da divindade, apresentando ele agora não como um Deus simplesmente restrito a uma região ou a um povo, mas ele nos traz uma figura universal que se encontra em todas as sociedades e culturas. Deus agora é um Pai. Não há cultura nem sociedade onde esta figura não seja reconhecida. Então, Jesus nos dá agora uma mensagem, uma informação, que ela merece ser maturada, porque nós já estamos tão acostumados a chamar Deus de Pai, mas ainda não conseguimos aprofundar esta sonda para percebermos quais as consequências advindas deste conceito novo que Jesus trazia. E além de falar da realidade paterna, Jesus agora apresenta o amor, em especial como a lei, onde se encontra toda a lei e os profetas. Sendo assim, nós iremos observar um processo evolutivo no pensamento e nesta relação. A partir desta perspectiva, Jesus agora tenta nos tirar desse contexto do terra a terra e nos lançar a ideia de que o reino real é o reino dos céus. Em especial, que ele vige ou que ele se estrutura no coração por ser uma condição de percepção da própria existência. Porque se nós observarmos os grandes mártires do cristianismo, e até mesmo aqueles que não foram diretamente cristãos no seu conceito religioso, mas todos que atingiram esta percepção, não eram pessoas que eram ricas, não eram pessoas que tinham conforto e que estavam isentas de problema, mas pelo contrário, que conseguiram perceber dentro do processo do sofrimento o elemento pelo qual quiseram que amadurecer. Sendo assim, essa visão que Jesus nos traz, ela é a visão que começa a perceber os problemas sobre ângulos diferentes. Não obstante a sua mensagem, sabemos no contexto histórico o que vai acontecer mais adiante, quando haverá uma fusão de uma herança politeísta, de práticas politeístas, dentro daquele movimento cristão, né, que a partir dali vai fundar a igreja, que tem a sua importância indiscutivelmente, mas que de alguma forma vem perder um pouco da essência dessas lições de Jesus de Nazaré. Sendo assim, vivemos um paradoxo interessante. Nós falamos de espiritualismo, que é a filosofia, nós falamos do espiritismo em sua doutrina,
Mas quando nós observamos esses problemas que nos cercam, não só no contexto social de uma pandemia que atingiu o mundo no momento, mas daquelas questões do nosso cotidiano, como as dificuldades financeiras, a falta da saúde, problemas no interrelacionamento, na família, no local do trabalho, e tantas outras pequenas situações que nos tiram da zona de conforto, nós ficamos a questionar de fato, em especial conceituar, que nós não nos encontramos num momento de felicidade. Pelo contrário, estamos vivendo um processo de um infortúnio, de uma desgraça, entre aspas. Quando Allan Kardec, naquele período em que a ciência ela se fortalecia frente àquela condição que a igreja colocava, ele se coloca a investigar os fenômenos que surgiam, ele vai nos trazer também colocações que nós precisamos, apesar de conhecermos de cor o contexto histórico da doutrina, precisamos voltar os olhos para aquilo que há de fundamento, de princípios que ele nos trouxe e que esse processo de reflexão nos amadurece ao ponto de percebermos esta condição da desgraça, no qual Delfim de Girardin vai nos colocar, ou infortúnio, por um ângulo completamente distinto daqueles que frequentemente vão observar esses fenômenos. Dizemos isso porque, normalmente, quando as pessoas estão vinculadas ainda àquele Deus de Moisés, a condição de estar bem, com saúde, com possibilidades em todos os aspectos da vida, é um indivíduo abençoado por Deus, onde, quando você está passando por dificuldade, é porque falta Deus em sua vida. A doutrina espírita, por sua vez, analisa de uma forma bem peculiar, onde esse fundamento que Allan Kardec nos traz nos fará, de fato, compreendermos a profundidade da mensagem de Delfim de Girardin. Quando ele conversa com os espíritos, utilizando da ferramenta filosófica, que é a dialética, o diálogo com os espíritos, ele irá começar a perceber traços distintos de uma crença que ele teve a sua formação. Porque, afinal de contas, de família católica, da influência de Pestalozzi, que era protestante, e aí ele próprio, diante da sua experiência, começa a adquirir um conteúdo dos espíritos no qual lhe abre um horizonte diferente, a tal ponto que o primeiro item que gostaríamos de lembrar é a perspectiva que os espíritos apresentam a Allan Kardec sobre Deus. Aqueles deuses politeístas, o Deus de Moisés, o próprio Deus que Jesus apresenta agora complementado ou ampliado seu entendimento através do conceito que eles dão de inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Agora não tem gênero, não tem forma, porque a inteligência ela não tem. Nós ficamos procurando, e é algo abstrato, mas ao mesmo tempo concreto na nossa realidade. E a partir dos atributos que ele expressa, perguntando aos espíritos e estes confirmando a realidade, vai trazer qualidades que nos colocam primeiro a refletir. Ora, se ele é essa inteligência suprema, se ele é soberanamente justo e bom, todos os fenômenos que nos acontecem, ele, além de ter uma razão de ser, acima de tudo tem uma finalidade. Porque nós olhamos sempre para a causa, para a razão, mas a finalidade, ela precisa ser observada. Porque as dores, frequentemente, elas surgem porque nós não temos ainda a virtude suficiente para passarmos por este processo com uma perspectiva diferente. Assim, esses atributos da divindade já chamam a atenção de Allan Kardec, e daí ele estrutura, de fato, a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segundo grande princípio, e esse nós deveríamos lembrar cotidianamente, é a realidade de que nós estamos na Terra, e que nós somos espíritos imortais. Então, na medida em que ele conversava com os espíritos, não era o mundo real, entre aspas, perene, o mundo dos encarnados, mas era o mundo dos espíritos. Então, este ser eterno é exatamente aquele que precisa
necessita para interagir e evoluir do elemento material como instrumento, como ferramenta. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão fincadas, têm a sua origem no espírito e manifesta-se na terra através do corpo. E aí, esse segundo princípio nos chama a atenção para alguns detalhes. Tudo aquilo que nós sentimos enquanto encarnados, ele será potencializado quando desencarnados. Eu brinco muito quando eu falo sobre isso do cafezinho. Há pessoas que passam, não conseguem passar sem um café, porque passam a sentir dor de cabeça, porque já existe uma certa dependência em relação a essa substância. E aí eu brinco muito. Serão esses os obsessores de amanhã, porque vão chegar na espiritualidade sofrendo crise de abstinência, porque a vontade, ela se encontra no espírito, ela não se encontra na matéria. E isso vale para o ciúme, isso vale para todas as outras situações que nós temos a tendência. Então, esse segundo princípio de que nós somos espíritos, ele é fundamental para nós entendermos o que vem ser a desgraça real. Ainda no diálogo com os espíritos, ele vai perceber indivíduos ora felizes, ora espíritos que nem eram tão felizes, nem completamente infelizes, e outros que estavam em profundo sofrimento. Então ele percebe que os indivíduos não podem viver na terra a bel prazer, simplesmente jogados ao Deus dará, fazendo ou simplesmente obedecendo aos instintos dos mais diversos. Ele começa a entender que existem leis, e essas leis ele vai chamar de leis naturais, dividindo em dois grandes grupos: as leis físicas, que nós conhecemos como a gravidade, a eletricidade, a lei da fisiologia, e existe um outro grupo de leis, que são as leis morais. Daí surge a terceira parte do Livro dos Espíritos. É o roteiro que se encontra inscrito na consciência, onde nós iremos observar em Jesus o exemplo máximo daquele que viveu uno com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele vivia de fato a expressão máxima da divindade, porque ele vivia conforme a lei natural. E isso, então, nos dá a entender que toda vez que nós fugimos à lei natural, nós passamos por uma experiência que a religião tradicional marcou o nosso inconsciente com a palavra pecado. Então, o pecado ele é castigado. Pecado vem de peccatum, vem de ação. Não é nada além do que uma ação que foge à lei natural. Essa ação, por sua vez, gera consequências. E essas consequências irão nos gerar amanhã momentos felizes ou infelizes de acordo com essa situação. Sendo assim, a reencarnação, que é o fenômeno do recomeço, é a nova oportunidade de recontar a história, nada mais é do que esse momento onde nós temos de repetir ou ter a oportunidade de, aprendida a experiência, provar que de fato nós adquirimos. Onde ela é desenhada através de um planejamento reencarnatório para que voltemos à Terra, para reparar alguns equívocos, mas acima de tudo em angariar a experiência, para provarmos, daí surge o termo prova e expiação, para provar que de fato nós adquirimos o conhecimento, que agora nós nos norteamos por uma bússola distinta daquela que ontem era que nos servia. A expiação, por sua vez, já seria a própria consequência inadiável daquilo que foi vivenciado ontem. Então, nessa perspectiva, a doutrina espírita nos modifica completamente a visão que falávamos anteriormente. Lembremos que anteriormente nós estávamos dizendo que quando havia os fenômenos que nos tiravam da zona de conforto, que nos geram determinadas dores, era uma visão de quase um castigo da divindade por algo que foi feito errado. E essa perspectiva, vista como um castigo, é sempre o ângulo do materialismo, como se para castigar ou educar o indivíduo era preciso tirar aquilo que o indivíduo mais gosta. Então, na verdade, é um paradoxo. Nós falamos de espiritualidade, mas somos
punidos, entre aspas, na materialidade? Porque seria muito inócuo, e vejo muitos pais dizendo que na hora de dar um castigo ao filho, tirou a televisão, e o filho diz, pode tirar, porque isso não tem importância nenhuma para mim. E os pais ficam queimando a cabeça de como fazer muitas vezes, porque se o menino ou a menina não dá importância àquilo que está sendo tirado, então o castigo ele é ineficiente. Será que Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, para nos fazer evoluir e nos corrigir, nos daria um castigo material quando nós somos seres espirituais? Provavelmente não. Então, seguindo essa perspectiva, quando nós compreendemos essa realidade, nós mudamos imediatamente e começaremos a perceber agora de fato que Delfina de Girardin ela nos traz. E eu peço, obviamente, licença para, neste instante, ler uma parte, né, desse item que ela nos traz no Evangelho, chamado A Desgraça Real. E ela diz assim, todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os infelizes supõem. Vejamos o que ela coloca como aquilo que os homens veem como desgraça. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria. Ele vê nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. E agora ela nos dá de presente a perspectiva espírita. Nós precisamos muito refletir sobre essa mensagem de Delfina de Girardin. Observemos que ela fecha essa primeira etapa, esse primeiro parágrafo do pensamento dela, dizendo que a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. De forma que nós começaremos a perceber que muitas vezes somos apressados em dar uma conclusão do que acontece conosco, de acordo com o que está acontecendo naquele momento. E nós não sabemos se de fato aquilo será bom ou será ruim. Muitos acreditam que já ouviram a história de um determinado homem em uma vila que tinha um filho único. E este filho único, por sua vez, ele apresentou-se no momento de andar a cavalo, levou uma queda e fraturou a perna. E nisso, obviamente, naquele período, vamos dizer, medieval, onde não havia uma terapêutica coerente, ficou com um defeito nessa perna. E os vizinhos de toda a aldeia diziam ao pai e ao próprio jovem, que pena que isso aconteceu. É possível que tenha sido um castigo. O pai, por sua vez, que tinha uma perspectiva um pouco diferente, dizia, devemos aguardar, porque nós não sabemos os desígnios de Deus. Aquela região em que eles moravam entrou em guerra com uma região vizinha, e todos os jovens foram chamados para a batalha, exceto aquele que trazia um problema, uma dificuldade na perna. Muitos vieram a perder a existência. E aí, o próprio pai, o jovem, disse, eis aí a razão, onde muitas vezes nós nos apressamos em dizer porque nós olhamos para o fato e não para a consequência do fato. Isso implica para nós espíritas em começarmos a analisar de agora, imediatamente, ao terminarmos essa nossa conversa, a perceber os fenômenos que acontecem, em especial pelo ângulo da consequência e não pelo ângulo da origem. Ora, quantos dos nossos desejos, sejam eles quais forem, em que campo for,
não nos impulsionam para termos aquilo que o próprio Freud dizia, que nós buscávamos o prazer. O prazer em diversos aspectos. Mas nós estávamos preocupados em atingir esse prazer, em vivenciar este prazer. No momento em que nos tornamos espíritas, nós não olhamos para o fato em si daquele elemento, daquela condição que nos dará a alegria ou a felicidade, mas nos faz refletir sobre a consequência daquele momento. E aí vamos observar obras diversas, como do espírito André Luiz, como do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde nos versa sobre os carnavais, onde os indivíduos buscam a alegria e o prazer momentâneo e às vezes vão angariar débitos que demorarão séculos para serem resgatados. Ora, será que aqueles momentos de fato foram felizes? É bom nós refletirmos, porque segundo Delfine de Girardin, a verdadeira desgraça está na consequência de um fato, mais do que no próprio fato. Que às vezes o fato é positivo, mas as consequências são desastrosas. Quando nós olhamos para esse momento de epidemia, pode passar na nossa cabeça tantos questionamentos e tantas observações, mas é preciso olhar a consequência dos fatos. E mesmo aqueles que porventura tenham terminado sua atual existência, permanecem vivos, e compreendendo que Deus, por isso a perspectiva de falarmos de Deus primeiramente, na sua inteligência suprema, muitos desses, quem sabe, não resgataram aquilo que tanto necessitavam. Porque Deus não erra, Ele não dorme, porque Ele se expressa em sua justiça. Então, esse momento em que ela nos traz esse presente, nos desperta para olharmos a nossa vida, então, pela perspectiva das consequências das nossas escolhas. E por conta disso, ela vai nos colocar agora a refletir sobre esse fenômeno. Diz ela: dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, porém que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo um bem. Ou seja, muitas vezes nós repetimos, nos apressamos no julgamento, quando na verdade a consequência é mais positiva que negativa. E aí ela reforça, para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. E ela vai nos trazer um elenco de situações que ela classifica como sendo a desgraça real, e numa perspectiva de um contexto social, planetário, mundial que nós vivemos, é no mínimo estranho nós ouvirmos Delfine de Girardin dizer que a desgraça real, a desgraça verdadeira ou os infortúnios verdadeiros são coisas que muitas vezes lutamos cotidianamente para atingirmos. Vejamos o que ela nos diz. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Vejamos que não estamos dizendo, e nem ela quer dizer, que devemos ser pessoas infelizes e que não tenhamos alegria ou prazer. Mas a pergunta que se faz está atrelado àquilo que ela falou no parágrafo anterior. As consequências da nossa alegria, daquilo que nos alegra, daquilo que nos dá prazer e de tantas outras situações, de fato são consequências que corroboram para o nosso crescimento como espírito que somos. É isso que precisamos pensar. E ao final ela diz: a infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esquecimento, engraçado, isso nos abre muitas perspectivas, desde o esquecimento do nosso contexto de vida, mas de lembrarmos que a lei divina encontra-se na consciência. E buscamos muitas vezes entorpecer ou esquecer o que essa voz interior nos fala, gerando, obviamente, momentos de prazer, indiscutível, mas cuja consequência nos trará situações
altamente difíceis. E ela faz um desejo. Ao final do seu texto, ela diz: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob a sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. É profundo o que ela coloca. Ela deseja que o Espiritismo venha de fato a nos esclarecer, como está lá na terceira parte, que diz do Livro dos Espíritos. O objetivo do Espiritismo não é outro, esclarecer para que ninguém alegue ignorância. Então, na medida em que nós vamos adquirindo esse conhecimento, ele vai recolocar, como está escrito por ela, o que é verdadeiro do que é um erro. Porque, lamentavelmente, neste período em que vivemos, por conta de questões sociais das mais diversas, que não cabe aqui nós estarmos narrando, mas basta olharmos para o mundo, as inversões de valores, inúmeras situações no qual a porta é estreita e o caminho é árduo, mas que a nossa sociedade aplaude, porque na verdade, coloca como bússola, como referencial, uma figura ou figuras distintas, que talvez sejam os falsos profetas ou os antigos deuses que voltam, não mais na figura de um ser, mas em figuras de situações, de fatos, de acontecimentos em nossas vidas, que muitas vezes estamos buscando de maneira inconsciente, quando na verdade deveríamos despertar a consciência. E a partir dali, fazer essa análise da consequência dos nossos atos. Assim, se estamos passando por um momento de dificuldade, não só este geral que o próprio planeta nos impõe, entre aspas, neste instante, comecemos a resgatar estes princípios doutrinários que nos dará uma sustentação moral para passarmos com uma perspectiva diferente. Porque, de fato, nós temos, quando diz que Deus é soberanamente justo e bom, eu gosto de ver o justo como justiça e o justo como ajustado. Ele ajusta o que é melhor para nós. A família que nos recebeu, que tem um histórico com cada um, onde precisamos desenvolver os valores juntos, reatar laços, superar dificuldades. O corpo que nós recebemos, que é essa vestimenta do Espírito que nos dá a oportunidade de termos a inter-relação com a matéria, com outros espíritos encarnados, ele também veio ajustado às nossas necessidades, e se porventura ele se expressa no momento por alguma doença, algum estado patológico, que seja ele único na matéria, mas não no estado de ânimo, porque nós sabemos que na medida em que o corpo adoece, o espírito está expurgando, porque a cura encontra-se no espírito e não na matéria. O que não quer dizer que não tenhamos estados de saúde, é de que nós precisamos sempre, de todo o texto, nós gostaríamos de lembrar, é aquele do o espírita, ele observa as consequências antes de perceber o fato em si. Enxergar as consequências é o nosso desafio no cotidiano. É fácil? Não. É desafiador. Mas não à toa nos encontramos na escola espírita. É porque, de alguma maneira, já temos condições de ir compreendendo Deus, a realidade de cada um de nós de espírito, entendendo que existem leis morais que devem ser a nossa bússola e que isso não leva a consequências, fica relativamente mais fácil tomarmos da nossa cruz, que nada mais nada menos do que representa essa nossa herança reencarnatória,
renunciar a nós próprios no sentido do homem velho para agora nos ajustarmos à porta estreita e ao caminho árduo. Então, este presente desse espírito Delfim de Girardin, de fato, nos serve como um momento de profundas reflexões diante desse momento histórico, diante dos momentos particulares de cada um de nós que aqui nos encontramos. Então, assim, vamos transitando para o final e que saibamos separar a desgraça aparente da desgraça real. E com isso, obviamente, termos uma vida, mesmo diante de tribulações, onde possamos, como dizia o próprio Paulo de Tarso, dar graças, porque no momento em que estamos passando por esta experiência dolorosa, estamos ao mesmo tempo num fenômeno de resgate e aprendizado para o espírito que somos, porque ao corpo, o pior que pode acontecer a ele, acontecerá cedo ou tarde, que é deixar essa vestimenta novamente. Mas vamos adquirir essa capacidade de discernir para vivermos e termos, em especial, um presente e um futuro muito mais feliz. Aos amigos que nos assistem nesse momento, de Caruaru, de outros lugares, desejo, de fato, votos sinceros de saúde e de muita paz. E vamos aguardar o meu amigo Alan, que já apareceu como um mágico, como sempre. Ok, meu amigo Alisson, olha, foi muito bom, viu? Uma reflexão muito interessante. Veja, deixa eu colocar aqui algumas pessoas. Não estamos aqui com pergunta, mas tivemos a participação. O pessoal do Maria Dolores está acompanhando tranquilamente. Mas tem outras pessoas, inclusive de outras cidades, né, que são nossos amigos aqui pelo Facebook, que deixaram alguns abraços. Eu vou botar aqui para você ver. Alan Moura Filho, né? Boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos. Muita paz, né? Ana Costa, nossa irmã Dani, também de Maria Dolores. Boa tarde aí para você. Ela tá vendo, certo? Deusa Maria. Olha, boa tarde a todos. Muita paz, paciência. É do Rio de Janeiro, ela. É nossa amiga aqui do Face. De longe, aí, prestigiando aí o trabalho. Obrigado, Neuza. Alan Moura Filho fala novamente, eu aqui com uma xícara de café na mão. Mas normalmente eu escolho o café porque é geral. É geral. É isso aí, Alisson. Deixa eu ver mais aqui. Cláudia Deus Almeida, boa tarde, amigos. Muita paz a todos. É de Sapeaçu, na Bahia. Obrigado por sua presença aqui, Cláudia. Temos mais Maria Goretti, que se comunicando. Fantástico, né? Boa interessante tarde. Como a gente, de fato, não tem fronteira, né? Reginalda. Boa tarde. Tem não. Essas pessoas que são de fora. E temos, por fim, aqui nosso irmão Josenildo, que é da casa, né? Deixa eu ver se teve mais alguém aqui. Aqui eu acho que encerrou. Mas tem outras pessoas assistindo que não fizeram comentário. Então a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, como não houve nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá? E aí você aproveita, pode comentar sobre ela e fazer seus comentários finais. Aí você terminando, a gente faz a prece e encerra, tá certo? Esse comentário de Delfim é uma mensagem belíssima, né? E que realmente leva a gente a refletir. Né? Para ver, porque o problema está mais na consequência do fato, como você enfatizou bem, do que no próprio fato. E aí a gente fica com aquele pensamento, né? Será, Alisson, que a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente tende a ser 8 ou 80, né? Então, assim, se o sofrimento, se a desgraça está no prazer, na alegria, né? Será que eu não posso me divertir? Tem algumas pessoas podem levar isso, né? Você poderia comentar isso aí, e outra assim, se eu poderia me equivocar e buscar o sofrimento, também que é uma outra face, né? Eu abrir mão de ter alguns prazeres que a vida possa me oferecer e, por outro lado, buscar voluntariamente o sofrimento. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Posso. E faz, eu acho tão importante você falar
não só nesse quesito, mas eu vou falar, vamos abrir isso como se fosse para um contexto geral. A gente tem que entender, quem vai falar nisso é Paulo de Tarso, não tem o Coríntios 13? A gente precisa entender, para a gente entender aquele contexto do Coríntios 13, é bom a gente mergulhar no Coríntios 12, quando ele vai falar de que a igreja é um corpo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a doutrina espírita é o corpo doutrinário. Às vezes a gente corre um risco muito grande, eu percebo as pessoas fazendo isso, de pegar um trecho, uma parte do espiritismo, daquele conteúdo, e desconectar das outras partes, o que nos dá uma falsa interpretação sobre o conteúdo. Então a gente tem que lembrar que Allan Kardec faz esse edifício, por isso eu gosto tanto de repetir esse histórico dele, da questão do Deus, do mundo dos espíritos, das leis morais e das consequências, né, que ele vai apresentar para a gente. Quando a gente entende que, quando eu estou lendo a quarta parte do Livro dos Espíritos, ela tem uma conexão com as três anteriores. E, obviamente, uma abrangência com o restante da codificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que você está falando. Se eu pego uma frase de Delfino de Girardin sem conhecer esse conteúdo do que é a doutrina espírita, eu posso querer passar pelo processo de uma evolução, vamos dizer assim, optando pelo sofrimento, quando na verdade, a doutrina espírita nos solicita uma coisa completamente diferente. Como Paulo de Tarso, inclusive, ele vai resumir, é estar no mundo sem ser dele. É nós podermos viver, sim, as alegrias da vida, indiscutivelmente, mas tendo como um parâmetro exatamente as consequências. Então, eu tenho amigos, nós devemos ter os nossos amigos, sair para as nossas praias, de sair para uma boa conversa, para um restaurante, para momentos de espairecimento que nos eleve e que realmente distrai a nossa cabeça. Mas a partir do momento em que a gente vai começar a buscar o sofrimento por um processo de resgate, já há aí problema. Porque a doutrina não nos ensina a sofrer, a amar, mas sofrer. Pelo contrário. E quando nós falamos amor, naquilo que compreendemos da doutrina, é estarmos de fato de acordo com essa lei divina. Que, pelo contrário, se nós caminhássemos de acordo com ela, não haveria em nenhum momento nenhum tipo de sofrimento. Aí é onde está. Ontem eu estava conversando sobre isso e até falei, eu disse, os animais obedecem ao influxo divino. Eu nunca vi um peixe indo desovar em águas erradas, porque ele obedece àquele magnetismo divino. O único ser que foge a isso é o ser humano por causa do livre-arbítrio. E aí os espíritos dizem, né, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que faz com que a gente tape os ouvidos a essa voz interna, e aí vem o sofrimento. Mas longe disso, o espírita de fato, ele tem o seu momento, e ele é grato em todos os momentos da vida, porque a vida é feita de altos e baixos, e a gente vai ser grato nos altos e vai ser grato nos baixos. Mas procurar sofrimento, por hipótese nenhuma. Não é essa a perspectiva. A gente só recebe a mestra dor como mestra quando a gente não escuta o outro mestre chamado amor. E não precisa buscar não, que ela vem quando precisa, né, Alisson? Quando for necessário, ela nunca se atrasa, viu, Alan? Nunca vi. É isso aí. Ok, meu querido. Olha, também nossa irmã Dani botou mais um comentário aqui. Ótima palestra, muito esclarecedora. Que bom que gostou. Eu gosto muito, viu, Alan? Eu acho que, em termos, se você for falar aí de considerações finais, eu acho que se de todo o contexto de Delfino de Girardin a gente lembrar dessas consequências na nossa vida, eu acho que a gente já deu um passo bastante firme para seguir com menos problema. Porque eu, particularmente, eu vivo dizendo, às vezes a vida toma a gente pela mão no cotidiano e que a gente não consegue parar para refletir. Quando você menos esperou, você já agiu. Quando a gente conseguir ter essa sua calma aí peculiar, né? Essa sua calma é peculiar realmente, de parar, refletir e dizer, não, essa vai me gerar uma consequência. A gente conseguir frear. Eu acho que a gente caminha para essa sabedoria, né? Isso tem a ver com o verbo, isso tem a ver com o que a gente escuta, isso tem a ver com o que a gente faz. Quando a gente pensar na consequência primeiro, a gente vai ser outra pessoa. Ok. É isso aí, meu amigo. Muito bom. Então,
chegamos aí ao término do nosso trabalho, né? Gostaria novamente de te agradecer aí pelo carinho, de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço e lhe peço desculpa pela dificuldade de responder, porque a gente está num momento tão assim, mexido, que às vezes eu vejo, não consigo responder lá. Muito obrigado pela sua paciência e pelo convite. Nada, que é isso, é um prazer sempre, viu? Então, meu amigo, vamos fazer nossa prece, né? Para podermos encerrar nossa atividade e, quem sabe, daqui a algum tempo a gente volta a se encontrar para uma tarefa como essa, que tem sido um ganho, né? É como você disse, né? Pronto, esse tipo de trabalho é um bem que surgiu de um mal, né? Aparentemente, o fato da pandemia fez a gente aprender... E usar de uma forma tão boa, né, Alan? Isso, porque as pessoas usavam para tantas outras coisas e hoje a gente está usando de uma forma tão melhor. É verdade. Então, se encaixa no que você falou, né? A consequência... Exato. E a gente tem que também saber tirar proveito das coisas, né? Se a coisa não está muito bem, vamos ver o que a gente pode fazer de bom nesse contexto que a gente está. Né? Exatamente. Esse é o papel disso, não é? É isso aí. Está bom. Então, meu querido, manda um abraço para todo mundo do Jefa, viu? Para todo mundo da família. Tá certo. Para os Jurássicos também, quando os vi, manda um abração para eles. Com certeza. Vou mandar. Mandei para todos eles, avisando da live. Todos os que eu tenho contato. Muito bem. Tá bom. Então, um abraço. Vamos para frente. Mestre amigo Jesus, nesse momento te agradecemos pela oportunidade que tivemos de passar uma tarde agradável entre amigos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e tanto nos consola. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, para que possamos estar mais conscientes, para que possamos também, com isso, enfrentar melhor todas as dificuldades e barreiras que possam aparecer em nossas vidas. Que saibamos aproveitar o ensino de hoje, colocando em nossas vidas. Que a tua paz, o teu amor, o teu carinho possa nos envolver a todos, hoje e eternamente. Muita paz para todos. Assim seja. Ok. Isso aí, meu amigo. Vamos encerrando aqui. É um prazer revê-lo. Eu falo com você um pouquinho no estúdio. A todos um abraço, viu? A todos.